Bem-vindo ao nosso sermão da semana da Quadrangular Madame Machado. Nosso desejo é que esta mensagem edifique a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Que essa chama ela não vai se apagar. Abre a sua Bíblia comigo em Levítico 6, do 8 ao 13. Aleluia. Levítico 6, 8. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Repete comigo. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, mantendo-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? Glória a Deus. Essa passagem nos mostra que o fogo não pode ser apagado, que ele precisa se manter aceso. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre ouvir e ser íntimo. Moisés, ele ouviu a Deus. Moisés, ele ouviu a ordem do Senhor. E ele não só ouviu a Deus, ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu a Deus e ele obedeceu. E nós? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos parado para ouvir o nosso Deus? E não só ouvir. Será que nós temos obedecido a esse comando? Porque Moisés poderia ter ouvido e não obedecido. Mas ele ouviu e ele obedeceu aquilo que o Senhor estabeleceu para que eles fizessem. E eu e você? Nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer esse comando? Porque, às vezes, Deus falou com Moisés, fala para Arão, para levar essa lenha até o altar, para que esse fogo se mantenha aceso. Às vezes, não é tão fácil levar essa lenha até o altar. Mas e aí? Independente de como seja, você está disposto a obedecer esse comando? Disposto a levar essa lenha até o altar? Porque quem não veio no culto das 5, né? O pessoal do Imersão, eles chegaram aqui e eles estavam cheios. Todo mundo aqui já fez um acampamento, um retiro, uma imersão, todo mundo, né? E quando a gente está nesse lugar, a gente fica como? Cheio de Deus. E eles chegaram aqui cheio do fogo do Espírito Santo. E foi lindo ver aquilo, sabe? Lindo ver eles chegando. Eles já chegaram chorando. Já chegaram ali na porta chorando, meu Deus. Acho que só a Dani que ficou aqui no segundo culto, né? A Dani tá tão cheia que ela não foi embora. Ela tá ali. A Dani, ela falou, eu tô com sono, mas eu vou ficar. E ela tá ali, porque tá cheia. Ela buscou, ela tá cheia. E às vezes a gente quer ver isso, né? A gente sai da nossa casa, hoje eu vou na igreja, hoje eu quero ver o agir de Deus. Né? A gente quer ver aquele mover. É tão bom a gente chegar aqui e o ambiente tá propício, né? O ambiente tá maravilhoso. É muito bom a gente se derramar. Mas às vezes a gente quer ver o agir de Deus. Nós queremos ver Deus agir, mas nós não queremos fazer o básico, que é pegar a lenha, o básico que Deus tem te pedido. Pegar essa lenha e levar até o altar. Pegar essa lenha e levar até lá, para que a gente consiga ver
esse agir de Deus. Sabe, para a gente chegar aqui e ver esse ambiente maravilhoso, porque não foi só no culto das 5, agora também o pessoal está fogo puro. Foi maravilhoso. Mas para que isso aqui aconteça, nós precisamos manter essa chama acesa. Nós precisamos manter isso. E Moisés, ele ouviu. Mas Moisés, ele parava para ouvir a Deus. Moisés foi um homem muito temente a Deus, e ele parava para ouvir. Você só vai ouvir quem você parar para escutar. Eu só vou ouvir quem eu parar para escutar. Se eu não parar para escutar a Deus, eu não vou conseguir ouvir a voz dele. Então, nós temos que parar para ouvir a Deus. Porque o fogo, Deus ele já acendeu. O fogo lá, aquele fogo, aquela lenha que Deus mandava os sacerdotes colocar, foi ele que acendeu. Ele não poderia deixar aquela lenha, aquele fogo aceso? Mas não. Ele falou assim, não, vocês vão levar a lenha. E esse fogo vai queimar durante a noite, continuamente. Mas quando chegar pela manhã, vocês vão colocar mais lenha. Deus, ele acendeu o fogo dentro de você. Você tem o fogo do Espírito Santo queimando dentro de você. Mas é você e eu que precisamos fazer que essa chama não se apague. Nós precisamos estar ali toda manhã levando a lenha no altar. Porque o fogo, ele já está dentro de você. O fogo, Deus, ele já acendeu dentro de você. E o que me chamou a atenção também nessa palavra que Deus falou muito ao meu coração foi que Deus, ele não falou diretamente com Arão, ele falou com Moisés. Por que ele falou com Moisés? Porque Moisés era o líder deles. Moisés, ele era alguém de autoridade, a qual Deus instituiu naquele lugar para liderar eles. E Deus deu aquela ordem a Moisés para que ele pudesse falar com outras pessoas. Mas Deus pode falar comigo? Deus pode falar com você? Claro. Se a gente parar para ouvir, a gente vai escutar ele. Se nós pararmos para ouvir, nós vamos escutar a voz de Deus. Mas Deus, ele também usa os nossos líderes. Deus, ele usa os nossos líderes, ele usa o nosso pastor para quê? Para direcionar também a nossa vida. E eu gosto muito disso, eu tenho muito temor a isso, de ouvir os líderes. Sabe, porque a palavra de Deus diz, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. E se nós queremos obedecer aos mandamentos de Deus, nós temos que fazer igual esses homens, igual Arão, sacerdotes. Eles não ouviram diretamente a Deus, eles ouviram o seu líder, mas eles obedeceram aquilo. Eles obedeceram o que Deus estava falando. E nós estamos prontos para obedecer? Nós estamos prontos para ouvir a nossa liderança, o nosso pastor e obedecer? Porque às vezes não é fácil, né? Igual no começo do ano, né, o nosso pastor é uma bênção. Deus direciona a nossa vida através dele. Mas às vezes não é fácil. Acho que a Raquel e o Rafael não pegou ainda o jejum do começo do ano, né? Mas ele faz a gente fazer 21 dias de jejum e sem redes sociais. Os adolescentes aqui ficam doidos. Mas, se a gente parar para pensar, poxa, não é fácil. Essa ordem de Deus, ouvir, eu até ouvi, mas obedecer já não vai ser tão fácil. Então, às vezes, não é tão fácil. Mas e aí? A gente está disposto a obedecer? A gente está disposto a obedecer esse direcionamento de Deus? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque talvez a gente pode pensar, 21 dias só, acho que eu não vou fazer, não. Mas depois e durante, o que acontece nas nossas vidas é sobrenatural, é extraordinário. Por quê? Porque não é o nosso pastor. É Deus falando através da vida dele. Então, obedecer, sabe, ouvir a voz de Deus através dos nossos pastores e através dos nossos líderes faz toda a diferença. E eu vou dar um exemplo dos adolescentes, né, gente? Porque é com eles que eu estou diariamente. Então, nós vivemos experiências juntos, porque os adolescentes aqui são cheios do Espírito Santo. E teve uma adolescente que falou comigo, poxa, ela estava passando por algo, e ela conversou comigo, e eu falei, não, é assim, 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 não estou de acordo. Eu fui orar, orei, falei, Deus, orei muito,
e Deus falou isso, isso e isso. E eu falei com ela, falei, é assim, Deus não se agrada, não é assim. Fui explicando e falando aquilo que Deus tinha me direcionado. Porque não era eu. Porque eu poderia falar, eu acho, mas não é o que eu acho, é o que Deus acha. É o que Deus acha, não, porque Deus, é o que Deus fala. Se Deus falou, está falado. E sabe, né, gente, quando a gente ouve o que a gente não quer ouvir, é difícil, né? Para mim é difícil, não sei para vocês. Aí ela ouviu e ficou, tá bom, então, e foi. Eu falei, Deus, agora é ela. Ela e você, eu já fiz a minha parte, eu já fiz aquilo que o Senhor me direcionou. E depois de um tempo, essa adolescente voltou e veio falar comigo. Falou, Deus falou a mesma coisa. Ele falou não. Só que ela falou algo muito interessante que me tocou e me fez refletir. Não porque sou eu, porque sem Jesus eu sou muito ruim, é o que eu falo, né? Eu preciso muito dele para me melhorar a cada dia. E ela falou assim, poxa, eu já sabia, mas eu precisava ouvir o direcionamento da minha liderança. Quando ela falou isso, eu fiquei, Jesus, mas eu me ajuda, porque eu sem você. Então, imagina, sabe, o nosso pastor, os nossos pastores, os nossos líderes, sabe, eles estão ali orando por nós, eles estão se dedicando ao local onde Jesus colocou eles. Então, vai fazer toda a diferença na nossa vida, parar e ouvir a Deus através da vida deles. Como esses sacerdotes fizeram. Ouvir a nossa liderança também é obedecer a Deus. Também é ouvir a Deus. E o segundo ponto é tirar as cinzas. Porque Deus falou para Moisés, todas as manhãs vocês vão levar lenha até o altar. E todas as manhãs vocês vão precisar tirar as cinzas que vai estar naquele altar. Por quê? Porque a lenha queimou e virou cinzas. E aquelas cinzas, elas não pertenciam mais àquele lugar. Aquelas cinzas, elas não pertenciam mais àquele local. Por isso Deus falou, é necessário tirar as cinzas. Um ponto tão importante, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente só vai pensar na lenha, né? Vamos botar lenha. Precisa de fogo. E para o fogo continuar, a lenha precisa ser colocada. Mas Deus falou assim, só que a cinza precisa ser tirada. Porque se aquela cinza ficar ali, ela vai apagar o fogo. Se aquela cinza ela ficar ali ela continuar ali naquele lugar, o fogo ele não vai continuar. Ela vai apagar o fogo. Então, tem coisas na nossa vida que não pertencem mais a nós. Tem cinzas que não pertencem mais a mim, a você. Qual é a cinza que você precisa tirar? Qual é as cinzas que você precisa tirar para que esse fogo ele queime continuamente? Nós temos cinzas, nós temos coisas ocupando um lugar em nossa vida que não faz parte mais de nós. Nós temos coisas ocupando a nossa vida que não faz parte mais de cada um de nós. E nós sabemos quais são essas cinzas. Nós sabemos o que tem diminuído esse fogo. Porque se a gente quiser só colocar lenha, porque é tão bom, né? Eu vou colocar lenha para que esse fogo... Mas se eu não quiser tirar essa cinza, o fogo ele não vai permanecer. O fogo ele vai parar. E Deus ele foi bem claro com Moisés. Você precisa retirar essa cinza. Então, pense aí. Qual é a cinza que você precisa retirar? Porque quando a gente mantém o fogo aceso, o fogo ele mostra para cada um de nós o que a gente precisa mudar. Sabe, quando a gente mantém esse fogo aceso, quando nós estamos orando, Deus ele vai tirando, ele vai mostrando para que cada um de nós tire a cinza. Ele não tira. Ele não vai simplesmente, não, para de fazer isso aqui, você não vai fazer mais. Não. Ele fala assim, você vai tirar essa cinza. Então, se você estiver colocando lenha, Deus ele vai te ajudando a tirar, ele vai te mostrando as cinzas que não faz parte mais da sua vida, que ocupam um lugar que não é dela, ele vai fazendo você tirar. E isso é muito verdade, porque por experiência própria, eu tenho orado muito em outras línguas, não só na igreja, no meu quarto, intencionalmente, essa palavra.
E Deus, ele tem me mostrado as minhas cinzas. Deus, ele tem mostrado as cinzas que eu preciso retirar da minha vida. Por quê? Porque eu estou querendo manter essa chama acesa. Eu quero manter a chama acesa. Mas ele tem me mostrado as cinzas. E eu penso, se você quer manter a chama acesa e você começa a levar lenha, você tem duas opções. Ou você continua levando a lenha para a chama acender, ou você para, porque você não quer tirar as cinzas. Porque vai ter cinzas que são muito pesadas, vai ter cinzas que são mais difíceis de ser retirada. E aí? Será que nós realmente queremos tirar? E eu descobri nessa oração em outras línguas, intencionalmente, entrando no meu quarto e buscando a Deus, que eu sou muito ruim sem Ele. Eu não sei você, mas sem Jesus, eu sou muito ruim. E através dessa lenha, através dessa minha oração, Ele me mostra a cinza que eu tenho que tirar. E eu vou conseguindo ficar melhor com Ele, sabe? Eu vou mudando. E um exemplo é que eu falo que, nossa, é muito bom falar isso para mim, que eu tinha. Porque às vezes a gente tem cinzas que a gente fala assim, eu tenho. Hoje eu posso falar que eu tinha essa cinza. Só que essa cinza é uma cinza da rejeição. Eu fui rejeitada por alguém que eu amava muito. Não sei se você foi rejeitada por pai, mãe, sabe? Alguém muito próximo a mim. E isso me feriu demais. E era uma cinza que estava em mim. E eu sempre falo que eu não gostava de ouvir, sabe? De ouvir falar dessa pessoa, porque a pessoa que era para estar perto de mim, cuidando de mim toda a minha vida, ela não estava, ela ficou longe de mim. Então, eu não conseguia ouvir o nome dessa pessoa. E o pastor João e a Carla me acompanhou durante todo esse processo. E quando ele falava assim, ele falava o nome da pessoa, eu ficava, não, eu não quero ouvir. Eu não gosto, eu não quero ouvir, essa pessoa me machucou muito. E Deus, ele sempre falava assim, você não tem esse direito. Você não tem o direito de não querer ouvir o nome dessa pessoa. Você não tem o direito de falar que você não quer estar com essa pessoa. Não que eu não tenho o direito de ficar triste. Sim, eu posso ficar triste, eu posso sentir, mas eu não tenho o direito de falar assim, eu não quero saber dessa... Não, eu não tenho esse direito, porque Jesus, ele não faz isso. E, intencionalmente, eu entrava no meu quarto e eu comecei, Senhor, ok. Se o Senhor está falando que eu não tenho esse direito, eu quero que o Senhor mude meu coração. E eu comecei a orar por essa pessoa, e eu orava, e Deus me mostrava as cinzas, e Deus me mostrava. E eu tinha que tirar aquilo de mim. E foi muito difícil, foi um processo muito doloroso. Mas de Deus, Ele me curou. Um dia, de madrugada, eu comecei a orar. E orar. E Deus, ele derramou. Deus, ele falou comigo assim, eu te amo. E ele me mostrou esse amor. Eu nunca senti isso na minha vida. Foi a experiência mais linda que eu tive. Olha só, a experiência mais linda que eu tive com Jesus foi através de uma pessoa que me rejeitou. Olha como a gente liberar o perdão muda totalmente a nossa vida. Foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. E Deus, e eu orando, Deus me acordou, e eu orando, e Deus derramou todo o amor dele sobre mim. E eu senti um amor tão grande. E Deus, ele falou, esse amor que você está sentindo, você vai sentir por essa pessoa. Cara, e naquele momento, eu pensava nessa pessoa e eu não conseguia. Eu procurava cinza. Sabe quando você procura cinza? Porque a gente quer assim, não, mas ela fez isso. Essa pessoa me feriu. E eu procurava aquela cinza e eu não achava. Eu não achava, Fabiola. Eu não conseguia achar. Deus, muito obrigada. E aquela cinza ela foi arrancada. Sabe? A lenha que eu fui colocando todo aquele período, ela arrancou a cinza que mais doeu em toda a minha vida. Sabe? O que mais me doeu em toda a minha vida, eu fui curada através dessa lenha que eu colocava no altar. E eu senti um amor tão grande por aquela pessoa, que no dia anterior, eu não conseguia ouvir falar o nome daquela pessoa. E no outro dia, de madrugada, eu amava tanto aquela pessoa, que amanheceu, eu queria que aquela pessoa estivesse comigo. Sabe? Eu queria que aquela pessoa... Eu falo, Jesus, por favor, eu quero que essa pessoa esteja aqui. Mas aquela pessoa não estava.
E eu vou falar para você, eu tirei essa cinza. Eu não sei qual é a cinza que você tem. Se é paternidade ou se é... eu não sei o que você tem que tirar. Mas eu orava assim, Deus, me ajuda a liberar esse perdão, tirar essa cinza desse lugar. E no outro dia eu estava orando assim, Senhor, por favor, faça com que eu tenha só um pouquinho de tempo com essa pessoa. Eu só preciso de um pouquinho, Senhor, eu só queria um abraço, eu só queria ouvir um eu te amo, eu quero tanto estar com essa pessoa. Mas isso não foi eu. Porque a Gisele, ela não queria ouvir, a Gisele, ela não queria olhar, a Gisele, ela não queria. Mas o Espírito Santo, conforme eu colocava lenha no altar, ele foi mudando o meu interior. Sabe, ele foi transformando o ódio em amor. Ele foi transformando toda aquela rejeição que eu tive. Ele falava comigo assim, eu sou o teu pai. Sabe? E tudo aquilo que eu sentia, Deus, ele transformou. Mas não foi por causa que todos os dias eu colocava lenha no altar. E doía, e queimava, mas eu sabia que eu tinha que continuar. E hoje eu posso falar para vocês a minha oração. Eu não tenho ainda acesso a essa pessoa, sabe? Eu ainda não consegui ter um encontro com essa pessoa. Não por mim, por essa pessoa. Mas a minha oração hoje é tão leve, sabe? Eu amo tanto essa pessoa, mas eu amo tanto, que eu falo assim, Jesus, por favor. A minha oração hoje é, por favor, me dê um momento. Não sei, faz eu passar no caminho, eu esbarrar e eu poder parar, eu não sei. Me dê uma estratégia, Pai, para mim conseguir esse encontro. Eu só precisava de um encontro. E é isso que eu peço a Deus hoje. É isso que eu quero que Deus ele gere em mim. E é isso que eu falo com ele. Mas por que eu dei esse exemplo? Porque o fogo gera mudanças. O fogo ele gerou mudança no meu interior. E tudo que Deus ele gerou no meu interior, eu consigo agora gerar no meu coletivo. E isso tem anos, tem muitos anos que eu luto contra isso, que eu luto contra essa rejeição. Muito tempo que eu luto contra isso, mas... mais de 10 anos, né, João? Mais de 10 anos. E eu orando continuamente agora, orando sobre isso, já teve 2 vezes que eu encontrei com essa pessoa na rua. E a pessoa, ela não falava comigo. Eu acredito que por vergonha também, porque a pessoa sabe que me rejeitou, né? Mas eu orando por ela, eu encontrei as 2 vezes que eu encontrei, gente. Ela me olhou e ela falou, oi, gente. Eu mandei mensagem para o João, falei com ele. Cara, tu não acredito que... Gente, foi incrível. Mas por quê? Porque o fogo que eu gerei no meu pessoal, ele gerou mudança em mim. Ele gerou mudança naquilo que eu precisava. Mas se eu não tivesse levado essa lenha, se eu não tivesse lá todos os dias, levando essa lenha até o altar, talvez eu não... Talvez não. Certeza que eu ia estar a mesma Gisele, sabe? Eu iria estar com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos. Mas graças a Deus por esse pessoal, graças a Deus pelo nosso quarto. E isso gera algo no nosso coletivo. Hoje essa minha história alcança muitas vidas. Essa minha história, ela gera algo no coletivo. E eu consigo queimar aonde eu estou. E você precisa queimar aonde você está. Nós precisamos gerar algo lá no nosso pessoal com Deus. Nós precisamos todos os dias levar aquela lenha até lá, o altar, para que esse fogo ele queime dentro de você continuamente. Para quando você estiver no coletivo aqui, igual o pessoal do Imersão, chegou aqui, eles consigam liberar o fogo, sabe, que está dentro. Você consiga liberar esse fogo que está dentro de você. E aí? O que você tem gerado no ambiente que você está inserido? O que vocês têm gerado no ambiente em que vocês estão? Eu não sei, na escola, no trabalho, em casa, na faculdade. Você precisa gerar algo, porque o fogo que está dentro de você precisa gerar algo em outras pessoas. E eu vou dar o exemplo da Raquel. É Raquel, né? Raquel, porque eu fui no GC das Mulheres pela primeira vez. E a Raquel, ela contou um testemunho que me marcou, sabe? E eu, quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, lembrei dela. Eu falei, eu vou dar o exemplo da Raquel. Porque ela contou no GC que ela estava falando de Jesus para uma pessoa.
Se eu errar, tu me corrija. Ela, uma pessoa que precisava muito no trabalho, né? No trabalho dela, e ela estava gerando algo naquela pessoa. Mas ela só estava gerando algo porque ela tem gerado algo com Deus. Sabe, ela estava gerando algo naquela pessoa. E foi tão lindo ver ela falando porque ela não se conformou com o ambiente em que ela estava. Ela não se conformou daquela pessoa estar naquela situação. Ela falou, não, eu preciso gerar algo. Sabe? É a gente parar e pensar, eu estou nesse lugar aqui, eu preciso gerar algo. Porque o fogo do Espírito Santo que está em vocês, ele muda vidas. Ele muda pessoas. E ela pensou, eu vou gerar algo nessa vida. E ela contando, talvez eu nem vou ver essa pessoa, ou eu nem vou estar na mesma igreja que essa pessoa. Mas ela falou, mas eu estou muito feliz, porque eu gerei algo na vida dela. Eu mudei algo na vida dela através do Espírito Santo. Através desse fogo que está queimando. E esse fogo não está queimando só... Olha, glória a Deus! Ela aceitou Jesus. Imagina se Raquel, ela não gerasse algo ali naquele ambiente que ela está. Tu imagina se ela não fizesse nada. Se ela deixasse o fogo só dentro dela. Ela ganhou uma alma para Jesus. Ela gerou algo em uma pessoa, em um ambiente. E através dela, muitas outras vidas também vão ser alcançadas. Então, nós temos que parar e pensar, Senhor, eu preciso gerar algo bom. Por quê? Porque o fogo que você carrega, ele precisa mudar o ambiente aonde a gente está. Você está cheio, ou com fogo, ou com as cinzas. Porque se eu levar lenha até o altar, eu vou estar cheio de fogo. Mas se quando Jesus falar assim, agora você precisa tirar essa cinza, agora você precisa tirar essa cinza que está aí. Se você não quiser tirar, aí você não vai gerar fogo. Porque você pode mudar o ambiente onde você está, com fogo ou com cinza. Eu e você escolhe. O que nós queremos? Nós queremos mudar o ambiente com o fogo do Espírito que está dentro de mim, dentro de você, porque ele já acendeu esse fogo dentro de vocês. Ou você vai preferir mudar o ambiente com as cinzas? As cinzas que você não quer remover. Porque às vezes Deus fala para nós assim, leve lenha até o altar para que essa chama continue acesa. Mas a gente, às vezes, quer jogar um balde de água fria, né? Em vez de a gente levar a lenha, a gente quer jogar um balde de água fria. Mas não. Deus, ele não quer que esse fogo que ele acendeu dentro de você se apague. Ele não quer que esse fogo que você tem dentro de você se apague. Ele quer que esse fogo, ele continue aceso. E ele continua aceso. E que você não esqueça da lenha que você tem que levar. Ele quer que você mantenha essa chama acesa. Mantenha essa chama viva dentro de você. E aí? Vocês querem manter o fogo, a chama acesa? Ou vocês vão deixar com que as cinzas apaguem aquilo que o Espírito Santo já acendeu em nós? E a terceira coisa é se posicionar. Porque Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Os sacerdotes obedeceram aquela ordem. Eles se posicionaram aonde Deus colocou eles. Eles decidiram obedecer e fazer a vontade de Deus naquele lugar. E nós precisamos se posicionar. Se posicionar continuamente, sem interrupção, sabe? Porque Deus, ele quer que eu e você faça o que foi proposto todos os dias. Você sabe o que Deus, ele entregou para você. Você sabe o que ele propôs que você fizesse. E ele quer que isso aconteça todos os dias. Ele falou com os sacerdotes, a lenha precisa ser colocada todas as manhãs. Ele poderia ter falado uma vez na semana, mas Deus, ele quer te encontrar todos os dias. Ele não quer te encontrar só o dia, na quarta-feira, na terça-feira no GC, no domingo no culto, não. Ele quer te encontrar todos os dias. Ele quer que essa chama, ela se acenda todos os dias. Porque não tem como manter uma chama acesa sem lenha. Não tem como manter essa chama acesa sem que eu coloque lenha. Então, nós precisamos pegar essa lenha e colocar no altar para que essa chama esteja acesa. E isso é todos os dias da nossa vida. Se eu colocar lenha só na quarta,
na quinta já apagou. Se eu colocar a lenha só no domingo, na segunda já apagou. Se eu não renovar essa lenha todas as manhãs. E lá em Atos, Jesus, ele falou com os discípulos: eu quero que vocês fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos, eles ouviram a Jesus e eles falaram: vamos ficar aqui. Vamos obedecer a ordem de Deus. Vamos obedecer o que Deus está falando. E aonde é o nosso Jerusalém? Aonde nós temos que ficar e se posicionar? No nosso quarto. Aonde você ora, onde você tem um tempo a sós com Deus. É ali que você precisa se posicionar. Se posicionar naquele lugar, porque é naquele lugar que você vai sendo revestido de poder. É naquele lugar que Deus ele vai te revestindo, para quando você sair daquele lugar, outras pessoas também possam ser alcançados através da sua vida. E Pedro, ele ficou ali naquele lugar. Ele foi, não só Pedro, mas eu vou dar o exemplo de Pedro. Pedro, ele ficou naquele lugar. Ele foi revestido do poder. E tinha muitas pessoas naquele lugar. Todos estavam ouvindo a voz de Deus. Todos estavam ouvindo, mas nem todo mundo participou do que Deus estava fazendo. Teve pessoas que ficou: não é possível. Isso aí não é Jesus. Isso que está acontecendo aí. Mas não. Pedro, ele ficou e ele foi revestido. E depois que ele saiu dali, ele falou com aquelas pessoas: não, ele estava tão cheio do poder. Quando você entra no seu quarto e você vai colocando lenha e lenha, você fica mas tão cheio do poder que você consegue gerar isso a outras pessoas. Pedro, ele pegou aquelas pessoas: não, vocês não estão entendendo. E ele estava tão cheio do poder de Deus que ele conseguiu impactar as vidas que não estavam conseguindo ser cheias naquele lugar. E através da pregação, através do que Pedro falou, 3.000 pessoas ouviram e também foram cheios do poder de Deus. Então, quando você se posiciona nesse lugar, não é só você que é alcançado. Outras pessoas também são alcançados por esse poder. Porque depois que você estiver cheio, depois que você estiver revestido de poder, ninguém vai te segurar. Vai ser como você voltar de uma imersão, um acampamento, ninguém te segura. Sabe, você vai estar tão cheio que outras pessoas vão ser alcançadas por esse poder. Então, eu te encorajo essa noite. Se posicione nesse lugar. Continuamente, todas as manhãs, leve lenha até o altar. Mas não esqueça de tirar as cinzas que Deus tem pedido para cada um de nós tirar. Se posicione, ouve a voz de Deus, seja íntimo dele, retire as cinzas que ele está pedindo para tirar. Se posicione e seja revestido com esse poder. E a sua vida será impactada e outras vidas também serão impactadas por esse poder. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Você já tem o fogo dentro de você. Deus, ele já te acendeu essa chama dentro de você. Então agora feche os seus olhos e fale com o Senhor: Senhor, eu quero manter essa chama acesa. Eu quero, Pai, continuamente manter essa chama, Pai, acesa. Eu estou disposta, Senhor, eu estou disposto a tirar as cinzas que podem atrapalhar o fogo, ó Pai, que o Senhor acendeu, ó Pai, em mim. Eu estou disposto, Senhor, a tirar as cinzas, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, com que essa chama, ó Pai, queime continuamente. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Agradecemos por tudo que Tu és em nós. Oh, Pai, nós estamos dispostos, Senhor, a levar, ó Pai, essa lenha até o altar, porque queremos, ó Pai, que o Teu fogo, ó Pai, queime continuamente em cada um de nós. Oh, Senhor, e que as cinzas, ó Pai, que o Senhor tem pedido, ó Pai, para retirarmos, que não venhamos pensar, mas venhamos retirar, ó Pai, para que o Teu fogo não se apague em cada um de nós.
Oh, Pai, nós declaramos em nome de Jesus que vamos te encontrar todas as manhãs. Que vamos, Pai, nos posicionar nesse lugar de encontro contigo, Senhor. Queremos encontrar contigo todos os dias das nossas vidas. Esperamos que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Aproveite para compartilhar com alguém e leve esperança para mais corações. Nos siga aqui no Spotify para não perder as próximas mensagens. Até a próxima. Quadrangular Madame Machado. Somos família, somos corpo, somos igreja.